Um mistério em Atibaia. Por que matar um homem tranquilo que praticamente só trabalhava e não tinha briga com absolutamente ninguém? A vítima, Carlos Antônio Farias, estava desaparecido há dias. Antes de ser encontrado morto, enterrado no quintal de uma residência vizinha, onde morava também um casal misterioso que não falava com ninguém do bairro. A polícia encontrou o corpo de Carlos ao lado de velas brancas e bebidas alcoólicas. Na casa do casal suspeito de matar a vítima, os amigos de Carlos encontraram diversos objetos utilizados em rituais macabros. A reportagem inédita que você vai acompanhar agora é de Letícia Miyamoto. Põe no ar. Um caso que começa em um misterioso desaparecimento e termina em um cruel assassinato. Quem está por trás da morte considerada macabra? Por onde Carlos esteve momentos antes do crime? Qual o motivo da vítima ter sido enterrada? Perguntas que para muitos já possuem respostas. Verdades ainda difíceis. Pra gente é a mesma coisa de ser um irmão, porque convivia com a gente. E o cara que faz uma coisa dessa aí, pra mim, ele não é um ser humano, não. As fotos de Carlos Antônio Farias estavam espalhadas pelas redes sociais. As publicações pediam por pistas, qualquer notícia sobre o paradeiro dele. Há 8 meses, o homem de 55 anos decidiu tentar a vida no interior de São Paulo. Carlos se mudou da capital em busca de um emprego. Em Atibaia, conseguiu uma oportunidade para trabalhar na limpeza de uma grande rede de restaurantes rodoviários. Com uma rotina simples, Carlos fez amigos. Passou a morar com 2 deles, com quem dividia as tarefas e também compartilhava os gostos pessoais. Uma boa pessoa, não tinha intriga com ninguém. Era bom com todo mundo, saía aqui na rua, brincava com o pessoal. Nunca falou de ameaça, nem ameaçou ninguém, ninguém discutia com ele. E a convivência dele, o rapaz que convive com ele, que é o Everton, era boa. Saiu os 2 juntos, chegava em casa, o Everton ia para casa dele e ele vinha para casa. Aí a partir desse momento aí que a gente chegou a descobrir que aconteceu essa tragédia aí com ele. O homem aproveitou as novas oportunidades para também dar chance a um novo amor. Carlos havia começado um namoro com um rapaz mais novo. Os 2 estavam juntos desde o ano passado. Eu nunca desconfiei nada dele, mas eles se davam bem, eles conversavam bem, o Carlos mais o Everton, entendeu? Tomava cerveja junto, eles iam pra cidade, tinha dia que ia pra cidade, dia de quinta-feira, que era fora do Carlos. Então, infelizmente, eu sabia que eles tinham um relacionamento bom, maravilhoso. O Carlos falava pra mim, que a gente conversava com ele, né? E tava tudo dando certo, certinho, que ele era apaixonado por ele. Eu falei, que bom, Carlos, graças a Deus. Aqui nós estamos no quarto do Carlos. As coisas dele estão iguais, da mesma forma que ele deixou antes de desaparecer. Aqui o criado mudo com todos os pertences, relógio, pente, um livro, um rádio, alguns cosméticos e também a única coisa, na verdade, que foi mexida foi a cama do Carlos, que foi arrumada pelos amigos que moram aqui, que dividem a casa com ele. Um dia antes de desaparecer, o Carlos veio e deixou a roupa do trabalho aqui. Deixou a roupa que ele iria lavar no dia seguinte. No dia seguinte seria a folga do Carlos, então ele aproveitou para ir até o bar. As coisas aqui também estão da mesma forma. Algumas cobertas, também bonés, mochilas, CDs que ele gostava de ouvir e também os sapatos que ele costumava usar para trabalhar. No dia seguinte, quando ele iria lavar a roupa que ele deixou separada ali, ele foi com o namorado até um bar que fica localizado aqui bem próximo da casa, que fica localizada numa área rural, todo mundo se conhece, ele sempre frequentava o mesmo bar.
Nesse local, que quando ele foi acompanhado do namorado, logo em seguida o namorado precisou sair. Ele foi até o centro de Atibaia, levou o celular do Carlos, disse inclusive para as testemunhas, para os amigos que moram aqui nessa casa com o Carlos, que Carlos ficou acompanhado de um casal. Ele tinha bebido bastante e depois foi visto por outras testemunhas em um mercado. Então ele saiu desse bar, já quando o namorado não estava mais lá, supostamente acompanhado desse casal, foi até um bar, comprou mais bebidas e foi visto a caminho da casa desse casal. Depois disso, não deu mais nenhuma notícia. Os amigos ficaram esperando aqui na casa, caso ele fosse voltar, e também por alguma notícia, já que ele nunca tinha desaparecido antes. Mas não receberam nenhuma forma de contato. E depois disso, Carlos não voltou mais para casa. Ele nunca foi cara de fazer isso, quando tá morando com a gente, esses tempos que passou morando com a gente, ele nunca fez isso aí. Então a gente ficou preocupado demais com ele, entendeu? Questionado sobre o sumiço de Carlos, o casal do bar chegou a dizer que ele havia viajado. Os pessoal falavam que ele tinha entrado num carro, mas foi tudo mentira. Ele tinha entrado num carro e tinha viajado mais esse casal de gente. Então praticamente a gente ficou acreditando, né? Aí vamos esperar, talvez ele manda notícia, não está em São Paulo, manda notícia ou liga. E daí passou para vocês, falei assim, não, vamos fazer um boletim de ocorrência lá na Atibaia para ver se encontra o Carlos, porque ele não chegou até agora. Apesar dos amigos relatarem que Carlos era acostumado a beber quando frequentava o bar, o estado em que ele foi visto no dia do desaparecimento chamou a atenção. O rapaz que vende gás passou por eles na subida lá no morro e falou que ele ia levando ele, porque ele não estava em condições de andar, não acostumava a beber e ser carregado pelos outros. Então foi aí que o rapaz do gás falou, tem coisa estranha. Foi aqui que o caso teve uma reviravolta e ficou ainda mais misterioso. Nós estamos em uma área de mata, também rural, bem próximo da casa onde o Carlos morava, acompanhado de 2 amigos. Só para a gente contextualizar e entender onde nós estamos. Essa casa aqui, que agora está abandonada, a gente até consegue ver, vou pedir para o André mostrar para a gente. Tem bastante lixo aqui do lado, alguns móveis eletrodomésticos que ficaram abandonados aqui do lado de fora da casa. Não tem ninguém mais morando aqui, mas essa seria a residência onde Carlos foi visto pela última vez. Ele tinha ido até o bar, foi até o mercado, comprou algumas bebidas alcoólicas e foi visto por testemunhas vindo a caminho dessa casa, onde morava o casal. Eles não estão mais aí, segundo relatos de testemunhas, eles teriam ido para São Paulo, se mudaram para a capital. Aqui, onde o Carlos foi encontrado, depois de ficado dias desaparecidos, a área ainda está interditada. A perícia esteve aqui, a polícia militar e também a polícia civil. A gente vai andar aqui com cuidado para mostrar a cova onde o Carlos estava, do lado da residência desse casal. Uma pessoa que passava por aqui, uma pessoa do bairro, deixa eu ajudar aqui para a gente conseguir, deu? Uma pessoa que passava por aqui, que passava com um cachorro, inclusive, o cachorro teria sentido um cheiro estranho, então começou a latir bastante e veio aqui para essa área de mata. Trouxe o dono do cachorro até essa árvore. O dono do cachorro então suspeitou, veio até aqui, percebeu que tinha algo estranho aqui, algo mexido. Ele suspeitou que pudesse ser Carlos que estava desaparecido. Como a gente até já relatou, todo mundo aqui na região se conhece. Então, os 2 amigos do Carlos que já estavam na casa procurando por ele, já tinham revirado toda essa região, vieram até aqui e encontraram esse objeto aqui para eles cavarem. Eles conseguiram então perceber que tinha um corpo deitado exatamente aqui. Eles não mexeram, com medo de realmente ser o Carlos, então chamaram a polícia. Quando a polícia chegou aqui no local, realmente era o Carlos que estava deitado aqui com 20 centímetros aproximadamente, pouca coisa aqui de terra por cima dele. E também o que mais chama atenção e o que mais é assustador é que do lado do corpo do Carlos tinha algumas velas. Tinha também uma garrafa de champanhe colocada aqui e um prato de comida. A polícia recolheu todos esses objetos. A perícia esteve aqui, né? Como a gente mostrou, o local ainda está com algumas marcas aqui, ó, cercado pela polícia. E quando eles foram até a casa
onde tudo tinha sido encontrado, nessa residência onde nós mostramos bem aqui do lado, além desses objetos que foram deixados ali, eles encontraram peças que foram reconhecidas pelos amigos de Carlos como sendo peças de roupas da vítima. Para os amigos, não há dúvida. O casal teria sido responsável pelo desaparecimento e morte de Carlos. A desconfiança é mais ainda que foi eles, né? Sem ter prova nenhuma, mas a única pessoa que saiu com ele e a gente viu, todo mundo viu aqui nas câmeras, o rapaz do gás, era ele. Eles desapareceram na sexta-feira à noite. Apesar das amizades do bairro, o casal não era conhecido pelo bom relacionamento com os vizinhos. Os dois estavam há pouco tempo na casa onde moravam. Tinham se mudado há apenas 6 meses, depois do homem ter cumprido 8 anos de prisão por tráfico de drogas. Ele só vinha no bar aí, no bar, alguma coisa, comprava alguma coisa no Pix e ia embora. Ele não conversava quase com ninguém, então eles iam embora. Praticamente eu nem sabia onde eles moravam, a casa dele, o local. Durante as buscas pela vítima, os amigos de Carlos também relataram terem encontrado objetos relacionados aos rituais para sacrifício humano dentro da casa do casal. Quando eu cheguei lá dentro, que pediram para subir na escada para ver o que tinha na parte de cima, tem um pedaço de laje, tinha um chifre de bode, um cachimbo na casa deles. Um chifre de bode, um cachimbo. Tinha um prato branco também, com um pedaço de carne e as bebidas dentro. Segundo a polícia, 3 pessoas já foram até a delegacia para prestarem depoimento. A principal linha de investigação é de que a dupla tenha fugido depois do crime. A suspeita recai sobre um casal que morava ali próximo aonde o corpo foi encontrado. É claro, ainda é um trabalho inicial de investigação. Muitas outras diligências ainda têm de ser realizadas, mas a suspeita recai inicialmente sobre esse casal. O primeiro ponto é que os últimos momentos da vida da vítima, eles estavam na companhia desse casal e logo após o desaparecimento da vítima, o casal, né, suspeito, não foi mais visto pelo bairro. Tem informações a respeito de familiares do suspeito, que ele teria se mudado para uma região da cidade de São Paulo, né? E não foi mais visto e nem fez mais contato com eles. O corpo de Carlos foi encontrado com sinais de agressões, o que pode indicar que a vítima tenha tentado lutar antes de ser morta. O corpo apresentava alguns hematomas. Como o crime deve ter ocorrido, o homicídio deve ter ocorrido por volta do dia 1 de dezembro, ele já estava em estado de decomposição. Ficou exposto ao tempo e, claro, em razão desse quadro de decomposição, não foi possível apurar o motivo da morte. Possibilidade de ter ocorrido lesões de defesa no corpo, né? Principalmente ficariam presentes nas mãos e tudo mais. E aí se caracterizaria que houve luta, né? A polícia também trabalha com a hipótese de Carlos ter sido morto durante um ritual religioso. Mas a motivação do crime ainda não foi confirmada. Ao lado do corpo foi encontrado um prato, parece, e uma garrafa de bebida, uma champanhe, se não me engano. E não se descarta essa possibilidade. É claro que a motivação do crime ainda está muito inicial, ainda para a gente dar uma certeza. Mas essa suspeita existe sim. O corpo de Carlos foi levado para o IML para exame necroscópico. O caso segue em investigação pela Polícia Civil. E agora só lembranças boas dele, porque chegava, brincava com a gente, às vezes bebia dentro de casa, para não estar bebendo em bar, nós já trazia cervejinha, tomava, ele tomava o banho dele, ia pro quarto dele, dormia, acordava no outro dia, ia pro trabalho, e agora só resta essa lembrança ruim dele aí agora que foi encontrado morto.